Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito a como evitar que se realize a previsão de Stephen Hawking de que a humanidade só tem mais 100 anos de vida na Terra. Este tema está muito relacionado com o livro que acabamos de publicar recentemente, que tem como título A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para Sua Sobrevivência, que tem como subtítulo Como Salvar a Humanidade das Ameaças de Sua Extinção. Eu estou abordando esse tema, colocado por Stephen Hawking, que vai muito na linha das minhas preocupações a respeito do futuro da humanidade. A preocupação de Stephen Hawking expressa, colocada por ele em 2018, foi a de que a espécie humana poderia ser levada à extinção em 100 anos, e que, devido a isto, forçaria os seres humanos a sair da Terra. A tese de Hawking é de que o agravamento dos problemas internos ao planeta Terra e até mesmo a possibilidade de um asteroide atingir nosso planeta faria com que fosse colocada na ordem do dia a necessidade dos seres humanos saírem da Terra. Agora, o que nós pretendemos aqui nessa nossa apresentação é apresentar o que foi dito pelo grande cientista Stephen Hawking, mas ao mesmo tempo demonstrar que, para lidar com as ameaças que ele colocou e que exigiria a saída dos seres humanos do planeta Terra, não haveria necessidade de que isso acontecesse. E as soluções que eu aponto no meu livro mostram que se a humanidade, se os seres humanos, se todos os seres humanos em nosso planeta convergirem para as soluções que nós apresentamos, não haverá necessidade de que a proposta de Stephen Hawking seja colocada em prática. É importante destacar que Stephen Hawking, que faleceu em 2018, foi um físico teórico e cosmólogo britânico. É reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência. A contribuição de Stephen Hawking é muito relevante no desvendamento do buraco negro, no avanço da teoria do campo unificado, entre outras questões cosmológicas que ele abordou durante sua trajetória de vida. Então, exatamente por essa contribuição, ele era reconhecido internacionalmente e sendo um dos mais renomados cientistas do século XX. Eu chamaria a atenção de todos vocês
que as declarações de Hawking estão apresentadas em um documentário, Expedition New Earth, apresentado pela BBC na série Tomorrow's World. Neste documentário, o Hawking explica que até o início do século XXII, ou seja, até o final do século XXI, a Terra passará por outro período de extinção em massa, ocasionado por vários motivos, entre eles a mudança climática, causada pelo aquecimento global, o aumento desenfreado da população mundial, guerras nucleares e a criação de vírus geneticamente modificados, que, segundo ele, forçariam os seres humanos a saírem da Terra. Além disso, Hawking acreditava que será ainda maior o risco de colisão de asteroides com a Terra. Em nosso livro, nós chegamos a identificar a possibilidade de que 2 asteroides possam colidir com a Terra. Um em 2068 e outro em 2168, ou seja, com a diferença de 100 anos de um para o outro. E essa possibilidade de colisão foi determinada por cosmólogos que estudam o que acontece no espaço sideral. Mas essa observação do Hawking, de que poderia ocorrer a colisão de asteroides com a Terra, também contribuiria para forçar os seres humanos a colonizar outros planetas. Ele explica que já temos tecnologia suficiente para destruir o planeta. Aí, nesse caso, ele faz referência ao arsenal nuclear existente no planeta, em que poderia destruir dizimar, eu diria melhor, a vida em nosso planeta. Então ele diz que temos tecnologia suficiente para destruir o planeta, mas não para escapar dele, o que deveria ser feito dentro de um século. Ele sugere, da mesma forma que nós sugerimos em nosso livro, a humanidade ameaçada e as estratégias para a sua sobrevivência, nesse livro ressaltamos a necessidade de que se promova avanços tecnológicos, avanços científicos e tecnológicos, que os seres humanos aumentem a capacidade biológica para lidar com todas as ameaças, sejam aquelas em nosso planeta, mas também em viagens espaciais, na medida em que surge a necessidade de que o ser humano promova fugas para outros planetas. E também recomendamos em nosso livro que haja a constituição de um governo mundial para atuar na defesa da espécie humana contra todas essas ameaças, sejam ameaças existentes no interior do planeta Terra, como também aquelas vindas do espaço sideral. E eu chamaria a atenção de vocês que em novembro de 2016, Hawking fez declaração afirmando que os humanos deveriam se preparar para uma possível extinção da própria espécie. Isso em 2016. Naquela oportunidade, ele afirmou que
haveria extinção da espécie humana caso os seres humanos não saíssem do planeta nos próximos 1000 anos. Mas, em 2018, o Hawking já mudou de opinião. Ele reduziu esse tempo. Ao invés de 1000 anos, que ele havia previsto em 2016, ele considerou que essa possibilidade existe de 100 anos. Quer dizer, houve uma redução para 100 anos o tempo de existência dos seres humanos em nosso planeta. Este prazo de 100 anos, dado por Hawking, parte da premissa de que a extinção da espécie humana ocorrerá se nada for feito para evitar os eventos catastróficos por ele citados. Ele parte da premissa que os problemas da mudança climática, os conflitos internacionais, que podem resultar em guerras nucleares, a explosão populacional do planeta. E isso tem uma implicação muito importante, está relacionado com a fome, a morte pela fome. Porque o planeta tem um limite, uma capacidade, limite de produção de alimentos. E esse limite está se aproximando. Além disto, além das guerras nucleares, a questão das pandemias. No nosso livro, nós exploramos essa questão das pandemias. Que elas poderão proliferar em maior número ao longo do tempo. No nosso livro, falamos sobre uma previsão da Organização Mundial do Comércio que prevê uma doença que eles chamam de X, que poderia ser devastadora para a humanidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Hawking, ele reduziu o tempo de existência da espécie humana na Terra de 1000 para 100 anos, baseado no agravamento dos problemas da mudança climática, dos conflitos internacionais, dos problemas relacionados com pandemias e também o aumento da população mundial, com todas as suas consequências. Em 2017, Hawking afirmou que, apesar de serem muito pequenas as chances de um desastre natural destruir o planeta Terra em um determinado ano, é preciso destacar que essas chances têm aumentado com o passar do tempo. Na opinião dele, aquelas ameaças que ele considerava como de pequena chance de acontecer, tem aumentado a chance de que elas venham a acontecer. E segundo ele, essas chances têm aumentado com o passar do tempo e vão acabar se tornando uma certeza para os próximos 1000 a 10.000 anos. Hawking estava correto quando disse que a humanidade deveria estar espalhada por todo o espaço sideral. Nós já deveríamos estar planejando isso há mais tempo. Infelizmente, os problemas enfrentados pela humanidade de ordem política, econômica e social têm contribuído para que nossas atenções estejam voltadas mais para lidar com os conflitos entre os seres humanos, entre as classes sociais, os conflitos internacionais. Então, tudo isso contribui para que, ao invés de haver uma convergência na busca de solução para os problemas da humanidade como um todo,
haja a concentração de todas as ações no enfrentamento desses conflitos que se acumulam ano a cada ano e que se agravam, sobretudo no momento atual de vigência da pandemia do novo coronavírus. Então, como eu disse, o Hawking estava correto quando disse que a humanidade já deveria estar espalhada por todo o espaço sideral. Desde agora, para que um desastre na Terra não signifique o fim da espécie humana. No entanto, as ameaças apontadas por Hawking não justificam a fuga dos seres humanos da Terra, e sim a busca de sua solução, conforme nós apontamos em nosso livro A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, publicado pela editora Dialética de São Paulo. As ameaças representadas pela mudança climática, causadas pelo aquecimento global, pelo aumento desenfreado da população mundial, por guerras nucleares e pandemias, citadas por Hawking, podem ser enfrentadas sem que haja necessidade de fuga dos seres humanos da Terra. Esta é a minha tese. E deixamos bem claro como fazer frente a esses problemas em nosso livro. Em nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, nós apresentamos como proposta que, para lidar com a ameaça da mudança climática, pode-se adotar um modelo de desenvolvimento sustentável em cada país e globalmente, e implantar um governo democrático mundial para ordenar o meio ambiente. Quando eu falo em modelo de desenvolvimento sustentável, significa considerar a utilização dos recursos do planeta de forma sustentada, ou seja, que esses recursos eles não sejam utilizados ao ponto de levá-los ao esgotamento. Por exemplo, no caso de uma árvore, se ela for cortada, se houver desmatamento, por exemplo, em um determinado local, que haja o plantio de novas árvores em outro local, para compensar aquela redução. E observe o seguinte, que o corte de uma árvore só deve ser realizado se for absolutamente necessário. Se não existir outra alternativa a não ser o corte daquela árvore. Então tem que haver uma responsabilidade ambiental para lidar com a natureza. Um outro aspecto também importante com relação ao modelo de desenvolvimento sustentável é utilizar fontes renováveis de energia e abandonar de vez os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural. Nós deveríamos utilizar energia solar, energia eólica, biomassa, que são recursos praticamente inesgotáveis na natureza. E o desenvolvimento sustentável implica uma série de medidas que não vamos colocar aqui, todas elas, simplesmente porque o escopo da nossa apresentação não é lidar com o desenvolvimento sustentável. Mas na leitura do nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, deste livro e também de um outro que nós publicamos há 2 anos atrás, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, neste livro, sobretudo neste livro, deixamos bem claro quais são as medidas que devem ser adotadas para que o desenvolvimento sustentável aconteça. Então, pode-se adotar o modelo de desenvolvimento sustentável em cada país e globalmente, e implantar um governo democrático mundial para ordenar o meio ambiente do planeta. Isso está faltando, esse governo mundial, porque o meio ambiente do planeta está sendo agredido sem nenhum controle. E não existe nenhuma governança mundial
que atue no sentido de barrar esse processo de destruição da natureza. Então, primeiro ponto, com relação à questão da ameaça à mudança climática, seria promover o desenvolvimento sustentável em cada país e globalmente, e implantar um governo democrático mundial para ordenar o meio ambiente. E para eliminar as guerras, podem ser constituídos um governo democrático mundial e um parlamento mundial. Isso não existe. O mundo funciona caoticamente. Uma desordem total, tanto na economia quanto nas relações internacionais. Então é importante que exista um governo mundial e um parlamento mundial a fim de que as guerras desapareçam definitivamente do nosso planeta. Por sua vez, as pandemias podem ser adotadas para serem eliminadas as pandemias. Devem ser adotadas políticas que façam com que o ser humano passe a viver a harmonia com a natureza, para imediatamente degradar e desmatar florestas, e haja fortalecimento do sistema de vigilância e saúde de todos os países. Haja proibição internacional do comércio de espécies de alto risco de transmissão de vírus, erradicação do consumo de carne silvestre no mundo e a criação de uma biblioteca da genética de vírus que ajude no mapeamento de locais onde possam surgir novos patógenos de alto risco. Está comprovado que as pandemias têm como causa a destruição da natureza, sobretudo das florestas, onde os vírus estão presentes em morcegos, em ratos e em outros animais, que na medida em que essas florestas são agredidas, são destruídas, o habitat desses animais, eles destroem o habitat desses animais e eles então se deslocam para áreas como, por exemplo, fazendas, áreas abertas de fazendas e até mesmo cidades, contaminando, por exemplo, animais, gado, por exemplo, animais domésticos, que passam a ser portadores daquele vírus e a partir daí transmitir para os seres humanos. Então esta é uma forma de evitar novas pandemias, combater a agressão à natureza. No caso da colisão sobre a Terra de asteroides, pode-se adotar como estratégia desviar suas trajetórias em direção à Terra. Essas medidas já estão sendo previstas para serem colocadas em prática, por exemplo, pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. E além de outra alternativa seria destruí-los com bombas nucleares, se estiverem distantes da Terra. Então, soluções como essas que há pouco nós falamos estão colocadas nesse nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. É oportuno observar que o alerta do grande cientista Hawking não incorpora todas as ameaças que param contra a humanidade a curto prazo. Hawking citou apenas algumas, mas existem outras. Hawking não incluiu outras ameaças, como, por exemplo, grandes erupções de vulcões, similares às ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. A colisão de cometas ou pedaços de cometas, com 20 km, 50 km, 100 km e 150 km de diâmetro, que transportam 107 megatoneladas de energia de impacto, e a emissão de raios gama, resultantes da explosão de estrelas supernovas, como o que atingiu a Terra há quase 450 milhões de anos.
Essas ameaças são ameaças que podem acontecer a curto prazo. E quando eu falo curto prazo, não é daqui a 2 ou 3 anos. Pode acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Então, o curto prazo, do ponto de vista cosmológico, é basicamente isso. Ameaças que pairam também contra a humanidade a médio e longo prazo não foram consideradas por Hawking. Nós citamos essas ameaças em nosso livro. Como, por exemplo, a colisão com o planeta, com a Terra de planetas do Sistema Solar, particularmente Mercúrio, que tem uma órbita em torno do Sol mais elíptica, e essa órbita se tornando mais elíptica, pode acontecer que, ao se aproximar de Júpiter, que é o maior planeta existente no Sistema Solar, Mercúrio pode sair da sua órbita e se deslocar. E nesse deslocamento, mudando de órbita, Mercúrio pode se chocar contra a Terra, ou contra Marte, ou contra Vênus. Então, a possibilidade de colisão com a Terra de planeta do Sistema Solar é baixa, mas é possível. E isso daí foi estudado por vários cientistas que têm estudado. Isso tudo eu cito nesse nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Além disso, nós temos a possibilidade de colisão com o planeta Terra de planetas órfãos. Planetas órfãos são planetas que se deslocam no espaço de forma aleatória. Eles são planetas que não orbitam em torno de nenhuma estrela. Existem bilhões de planetas órfãos na Via Láctea, da qual pertence o Sistema Solar. Então, é uma outra ameaça que existe, na medida em que um planeta desses, órfão, se deslocando no espaço, possa vir em direção à Terra. Uma outra possibilidade, uma outra ameaça concreta, são as consequências ambientais do afastamento da Lua em relação à Terra. Consequências ambientais significa, por exemplo, o aumento do número de horas do dia. Ao invés de 24 horas, aumentar a duração do dia. A Terra, por exemplo, hoje tem 24 horas. Mas na medida que a Lua se afasta da Terra, isso impacta sobre o eixo de rotação da Terra e a Terra passa a girar em torno do seu eixo mais lentamente. Isso significa aumentar a duração do dia. E um outro ponto também importante é que, na medida que a Lua se afasta, interfere sobre as correntes marinhas, sobre as marés. Então, na medida em que ocorra esse fenômeno, esse afastamento da Lua em relação à Terra, as consequências ambientais poderão ser catastróficas. Podemos nos defrontar com uma mudança climática que poderá ser letal para a espécie humana. Um outro problema também que nós temos é a morte do Sol, que é determinante da existência da vida no planeta Terra. Não foi por acaso que muitas sociedades primitivas, muitas sociedades no passado, na antiguidade, por exemplo, consideravam o Sol como um deus. É o caso dos astecas, dos egípcios, simplesmente porque
eles perceberam que o Sol era a vida. Na medida que o tempo passa, o combustível que alimenta o Sol vai diminuindo, que é o hidrogênio. Com a redução com a queima do hidrogênio ao longo do tempo, a tendência do Sol é aumentar de tamanho. O diâmetro do Sol aumenta. Na medida que aumenta o diâmetro do Sol, o Sol tenderá a abarcar os planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, até Marte. Claro que até antes mesmo que esse fato aconteça, a vida na Terra será inviável. Então, a morte do Sol levará ao fim do planeta Terra e do sistema solar, como ele vem operando atualmente. E, além disso, temos uma outra ameaça, que é a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, que, acontecendo essa colisão, isso impactará sobre o sistema solar e com consequências, evidentemente, sobre o planeta Terra. E, por último, o grande desafio que se coloca para todos nós é o fim do universo em que vivemos. Então, todas essas são ameaças que poderão ocorrer, ou que deverão ocorrer a médio e longo prazo. Em nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, admitimos que deverão ser adotadas estratégias de fuga de seres humanos para locais alternativos, habitáveis, mais viáveis no sistema solar, como Marte, a Lua Titã de Saturno e a Lua Calisto de Júpiter. Apenas nos casos de grandes erupções de vulcões, se ocorrer grandes erupções de vulcões que ameacem de extinção da espécie humana, aí se pode pensar na fuga de seres humanos para um planeta como Marte ou para as luas de Júpiter ou Saturno. Uma outra situação é ocorrendo a colisão com a Terra de planetas do sistema solar, ou planetas órfãos. Antes de ocorrer essa colisão, admitindo a possibilidade que essa colisão aconteça, é importante que se planeje a fuga dos seres humanos não para um planeta situado no sistema solar, ou uma lua de um planeta do sistema solar, mas para um sistema mais próximo, sistema estelar mais próximo do Sol, que é o sistema Alpha Centauri. E existe um exoplaneta, que é um planeta que orbita em torno da estrela Alpha Centauri, que seria uma alternativa que está sendo estudada pelos cientistas como local possível de ser habitável pelos seres humanos. Um outro aspecto que é importante observar é que o afastamento da Lua em relação à Terra pode proporcionar as condições para que, ou melhor, torna uma exigência a partir do momento em que a vida se torna inviável por conta da mudança do clima da Terra, por conta desse afastamento, planejar a fuga dos seres humanos para outros planetas ou luas do sistema solar. Uma outra questão está relacionada com a explosão de raios gama emitidos em direção à Terra. Nesse caso, você pode pensar em planejar a fuga dos seres humanos antes da ocorrência dessa emissão dos raios gama,
que são devastadores da vida na Terra para algum planeta ou alguma lua do sistema solar. Com a morte do Sol, a opção que se coloca é buscar a fuga para um sistema mais próximo do Sol, que é o sistema Alpha Centauri. Que, como já lhes disse, tem um planeta lá, que é o próximo a B, que poderia ser uma alternativa. E uma outra situação é, no caso da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, seria planejar a fuga dos seres humanos para as galáxias mais próximas do sistema da Via Láctea, que seria a galáxia Anã do Cão Maior ou a Grande Nuvem de Magalhães. Isso no caso da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Agora, ocorrendo o fim do nosso universo, não temos outra alternativa senão buscar caminhos em direção a universos paralelos. Essas questões que estamos aqui colocando estão exploradas nesse nosso livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para sua Sobrevivência. Todas essas questões estão tratadas nesse livro e é apenas nessas condições que eu considero que haveria necessidade de fuga, de colonização de planetas, ou no sistema solar, ou fora do sistema solar, ou em outras galáxias, para que os seres humanos possam sobreviver a todas essas ameaças. As ameaças citadas pelo grande cientista Stephen Hawking não justificam a fuga dos seres humanos para planetas situados no sistema solar. Quer dizer, temos que solucionar os problemas. Há soluções para os problemas por eles citados, como o da mudança climática, das guerras nucleares e da explosão populacional, com planejamento familiar, certo? E também uma outra questão por ele levantada, que foi a da foi exatamente a da extinção da espécie humana por pandemias. Essas soluções todas estão bastante definidas, claras, nesse nosso livro, que já citamos. E se desejarem aprofundar como essas soluções poderão ser utilizadas, sugiro a leitura desse livro, que será bastante útil no sentido de esclarecer sobre essa questão. Bem, o planeta Marte é no momento a principal alternativa de fuga da espécie humana no sistema solar, em caso de ameaça de extinção da espécie humana. Já existem planos de colonização de Marte, como os da NASA, de Elon Musk, o principal dirigente do SpaceX, e da China. Esses são os três principais planos de colonização de Marte. Só daqui a 2 décadas é que a NASA planeja enviar os primeiros astronautas ao planeta vermelho. Só daqui a 2 décadas. A NASA revela muitos desafios que ainda precisam ser superados antes que os humanos possam ocupar o território marciano, como radiações cósmicas, efeitos da microgravidade e contaminações fatais ao homem.
Essas questões todas, elas estão sendo objeto de pesquisas com os rovers, e muitos deles já foram enviados, tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, no sentido de conhecer mais detidamente o planeta Marte. O plano da NASA consiste em inicialmente realizar experimentos sobre a saúde e o comportamento humano, e também sistemas para cultivar comida e reciclar água. Finalmente envolve viver e trabalhar na superfície de Marte. Então, esses são as questões que estão sendo objetos de experimentos. Saúde e comportamento humanos, analisar o que pode acontecer sobre a saúde e o comportamento humano. Os sistemas para cultivar comida e reciclar água do planeta Marte. E finalmente envolve viver e trabalhar na superfície de Marte. Como vou fazer isso? E em trânsito em naves espaciais. Ou seja, como trabalhar na superfície de Marte e transitar em naves espaciais para sustentar a vida humana durante anos, fazendo apenas manutenções de rotina. Quer dizer, isso é a percepção, a visão que a NASA tem com relação aos seus planos, né, de colonização de Marte. Ainda de acordo com a NASA, os astronautas que viajarem para Marte podem passar até 3 anos no espaço, onde a radiação é alta. Esse é um dos grandes problemas. A radiação cósmica é alta. E, portanto, são maiores os riscos de desenvolver câncer, perder densidade óssea e sofrer problemas de saúde. Elon Musk, que é o principal dirigente do SpaceX, que é um grupo privado, declarou em entrevista que a SpaceX vai poder levar pessoas com destino a Marte em 2026, ou seja, daqui a 5 anos, no momento de maior proximidade entre a Terra e Marte, que é uma oportunidade favorável para os lançamentos, que ocorre uma vez a cada 26 meses, que é quando os dois planetas estão mais próximos. E colonizar Marte com 1 milhão de humanos até 2050. Esse é o plano do Elon Musk, do SpaceX. A China, por sua vez, planeja a primeira missão tripulada a Marte para 2033, com as missões subsequentes fazendo parte de um plano de longo prazo para construir uma base habitada permanente em Marte, extrair seus recursos naturais do planeta, aproveitar a água sobre a superfície do planeta, produzir oxigênio, que é um item vital, no local e gerar eletricidade também. A China pretende também desenvolver a tecnologia para enviar os astronautas de volta à Terra. Esse é um aspecto também muito importante. Uma missão não tripulada de ida e volta para obter amostras de solo marciano é esperada até o final de 2030. O esforço de colonização de Marte requer, entretanto, que seja comprovada a presença de água em um planeta que é seco e bastante frio. Isso é um desafio gigantesco. A temperatura média da superfície de Marte varia desde menos 125 graus Celsius no inverno marciano até 22 graus Celsius no verão marciano. A atmosfera marciana é composta de mais de 95% de dióxido de carbono, que é letal para a vida, o dióxido de carbono. Os outros 5% correspondem a substâncias como nitrogênio e oxigênio. Então tem muito pouco oxigênio e nitrogênio no planeta. A atmosfera é, portanto, rarefeita e com baixa quantidade de oxigênio. Marte possui gelo em seus polos,
que não é feito de água, mas de gás carbônico. As tempestades de areia no planeta vermelho possuem ventos que podem chegar a 150 km/h. Elas duram semanas ou meses e podem tomar conta do planeta inteiro. Esta situação pode mudar com a terraformação de Marte, ou seja, haver uma intervenção humana sobre o planeta Marte, a fim de que ela passe a adquirir algumas características do planeta Terra. A utilização de cianobactérias e fitoplânctons é uma forma de converter CO2, o dióxido de carbono, em oxigênio respirável. Para melhorar a questão da temperatura superficial, cogita-se a implantação de indústrias. Com esta ação, a pressão atmosférica provavelmente aumentaria pela passagem do estado sólido diretamente ao gasoso. Do gelo seco das calotas polares, que seria importante para aumentar a espessura na atmosfera marciana, que é muito rarefeita, o que ajudaria a aumentar a temperatura do planeta e a pressão atmosférica do planeta Marte. Também é cogitado colocar 2 espelhos de modo estático para que direcione os raios solares para as calotas polares. Quer dizer, uma das alternativas pensadas é colocar 2 espelhos de modo estático para direcionar os raios solares para as calotas polares, onde tem gelo seco, composto por dióxido de carbono, visando a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, ou seja, transformar esse gelo seco, que está no estado sólido, para passar para o estado gasoso, e com isso contribuir para o aumento do efeito estufa de Marte, que seria importante para aumentar a temperatura, que é muito baixa, menos 125 graus no inverno e 22 graus no verão. Pelo que acabamos de expor, pode-se afirmar que as ameaças de extinção da espécie humana citadas por Stephen Hawking podem ser enfrentadas sem que haja a necessidade de fuga dos seres humanos da Terra. Temos que trabalhar no sentido de solucionar esses problemas entre nós, seres humanos, responsáveis pela mudança climática, pelas guerras, pela explosão populacional e também pelas pandemias. O importante é que os seres humanos entrem num acordo a fim de construir uma convivência fraterna e todos convergirem em busca do objetivo comum, que seja salvar a humanidade das ameaças que pairam tanto no planeta Terra como aquelas vindas do espaço sideral. Um aspecto que eu não citei anteriormente e que tem a ver com o planeta Terra, mas que não representa ameaça de extinção da espécie humana, mas que nós tratamos no nosso livro e aprofundadamente, foi a questão dos terremotos, erupções de vulcões e de tsunamis, que são eventos que, quando ocorrem de forma localizada, não atingem uma dimensão planetária, a não ser grandes erupções de vulcões. E aí, nesse caso, eu toquei aqui, quando eu falei das grandes erupções de vulcões, como uma ameaça que o Stephen Hawking não citou. Mas faço essa observação porque tratamos desse assunto também no nosso livro A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Mas, como acabamos de falar, as ameaças da extinção da espécie humana citadas por Hawking podem ser perfeitamente resolvidas desde que os seres humanos entrem num acordo e que
de tal maneira que consigam eliminar a ameaça da mudança climática, das guerras, da explosão populacional e das pandemias. E, além disso, nós procuramos demonstrar, pelo que apresentamos, a necessidade de que sejam agilizados estudos e pesquisas que contribuam para planejar a fuga dos seres humanos para locais possíveis de serem habitáveis, dentro e fora do sistema solar. E esses estudos e pesquisas, nós também destacamos no nosso livro recentemente publicado, quando destacamos a necessidade de que seja promovido o avanço científico e tecnológico, o aumento da capacidade biológica dos seres humanos e a constituição de um governo mundial, para que todos nós possamos enfrentar essas ameaças de forma planejada, organizada e de forma inteligente. Temos que usar a inteligência humana para atender, inclusive, a alcançar esse objetivo que é fundamental, que é a sobrevivência da espécie humana e da vida em nosso planeta. E, claro, temos que planejar com bastante antecedência a fuga de seres humanos para locais possíveis de serem habitáveis, dentro e fora do sistema solar. E que a colonização de Marte, nós procuramos demonstrar que a colonização de Marte poderá ocorrer a partir da década de 2030. Seria o primeiro passo nessa direção de criar uma alternativa de fuga dos seres humanos em caso de ameaça de extinção. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha que dizer a respeito desse tema. Essa questão levantada por Hawking, estou trazendo porque está relacionada com o tema que temos tratado recentemente, que diz respeito ao lançamento, à publicação do nosso novo livro, A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência, que pode ser adquirido diretamente na editora Dialética de São Paulo. E é importante que cada um de nós nos preocupemos não apenas com os problemas internos ao nosso planeta. É claro que todos nós estamos às voltas aqui no Brasil com os problemas políticos, econômicos, sociais e ambientais, e também no mundo. Quer dizer, todos os países do mundo estão enfrentando problemas de várias ordens, inclusive a pandemia que afeta todos. Mas é importante que nós nos voltemos também para outras ameaças. Problemas das relações entre os seres humanos são geradores, como eu já disse, dos problemas sociais, dos problemas dos conflitos internacionais, do problema da mudança climática e das pandemias. Esses problemas podem ser resolvidos desde que a humanidade tome juízo e busque construir um consenso global que contribua para que a humanidade sobreviva não apenas aos conflitos humanos, propriamente dito, mas às ameaças existentes no interior do planeta Terra, resultantes de terremotos, de tsunamis e de erupções de vulcões, mas, sobretudo, aquelas ameaças vindas do espaço sideral. Não podemos negligenciar com relação a isso. Essas questões hoje estão sendo analisadas aprofundadamente por várias instituições científicas em todo o mundo. Infelizmente, o que está sendo tratado por cientistas não está tendo a divulgação que se torna necessária.
quando nós publicamos esse nosso livro, nossa intenção é a de contribuir para que a humanidade, muitas pessoas que não têm conhecimento dessas questões, passem a tê-las e se conscientizem da necessidade de batalhar para que seus governos, não só em cada país e globalmente, busquem encontrar soluções para tudo isso que possa levar à extinção da espécie humana. Meu abraço fraternal para todos.